Olá, irmãos, bem-vindos ao nosso devocional da IPEP, mais uma conversa nossa a respeito da palavra do Senhor e de como isso vai transformando e abençoando a nossa vida. Então a gente está falando um pouco sobre devocional nesses nossos vídeos e talvez você esteja se perguntando assim, a gente está num plano de leitura da Bíblia. Estamos nos propondo a passar um ano lendo a Bíblia toda. E então, assim, eu vou fazer devocional um ano e depois paro. Na verdade, não. Vida devocional é para sempre. Sabe, não é uma coisa que você vai fazer por um período, por algum tempo. Devocional é para a vida toda. É como respirar. É como comer, é como fazer qualquer outra coisa que mantenha a nossa vida. Sem isso nós não vivemos. E Jesus nos mostrou muito disso. Eu queria ressaltar com você hoje um episódio muito significativo, muito importante do ministério de Jesus, que é a história que todos nós conhecemos quando Jesus é conduzido ao deserto e lá ele é tentado pelo diabo, né? A gente vai usar Mateus 4, 1 a 4, e vamos ler pela tradução da NVI, ok? Então, está registrado assim para nós. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha, algumas coisas para a gente observar aqui nesse texto. Primeiro, que o texto diz que Jesus está completamente só por 40 dias. Tá? Jesus vai para o deserto, passa 40 dias no deserto, está sozinho, absolutamente sozinho, por 40 dias. Isso acontece logo após o batismo de Jesus. Mateus e Lucas descrevem esses 40 dias e 40 noites como um ponto necessário de preparação, não? Aquilo que vai anteceder a tentação de Jesus e, na sequência, o início oficial ali do seu ministério. Mateus pensa numa abstinência total de comida, ou seja, Jesus não provou nada durante 40 dias. O jejum entre os judeus era praticado entre as 6 da manhã, né, do nascer do sol ao entardecer, às 6 da tarde. Mas durante a noite se comia, durante o dia não. Por isso a expressão de Mateus em que Jesus está lá no deserto sem comer por 40 dias e 40 noites, ok? Então, há uma total abstinência de comida. Mateus não esclarece o que Jesus fez durante esse período. Não tem uma informação sobre o que Jesus ficou realizando ali naqueles 40 dias e 40 noites. Marcos, entretanto, diz que o Salvador estava entre os animais ferozes. Tá? E aí, talvez, a intenção era dar uma noção de algum tipo de hostilidade. O que nós cremos, né, o que nós abraçamos com firmeza, é que esse é um período onde o Senhor Jesus está cultivando, está desenvolvendo sua comunhão com o Pai. E após enfrentar 40 dias de abstinência e 40 noites de estar totalmente sozinho e de estar entre animais selvagens,
o diabo aproxima-se de Jesus para o tentar. Eu sempre faço essa reflexão de que nós somos tentados nos nossos momentos de maior fragilidade. Imagine que depois de 40 dias Jesus está com muita fome. Imagine que depois de 40 dias e 40 noites Jesus está cansado, porque ele não está na sua casa, ele está no deserto, ele não tem cama, ele não tem um jarro de água, tudo, ele está sendo privado de tudo. O seu corpo está, digamos, num limite, sua mente também num limite. A solidão ali causando os seus efeitos. Então, é nesse momento de fragilidade que o diabo se apresenta para tentar Jesus, para oferecer caminhos a Jesus Cristo. E aí ele usa uma frase assim: se você é realmente filho de Deus, você não precisa passar fome. Você pode e deve dizer a essas pedras para que se transformem em pães. E olha, como isso continua sendo colocado para nós até o dia de hoje? O que o diabo está dizendo é o seguinte: olha, fome, cansaço, esgotamento, nada disso combina com ser filho de Deus. Certo? Se você é filho de Deus, então você não pode passar por essas coisas. Consegue me acompanhar no que eu estou dizendo? Não é o que muitas vezes, até mesmo nós falamos para nós mesmos, no fundo da nossa alma. Poxa, se eu sou cristão, eu não posso estar passando por isso. E às vezes, alguns outros irmãos na caminhada também dizem isso para nós. Mas se você não é cristão, você não tem fé, você não pode estar passando por isso. Gente, isso é tão profundo que até os que não conhecem a Deus colocam isso pra gente. Mas eu achei que você fosse crente. Eu achei que você cria em Deus. Então, se você é cristão, não pode estar enfermo. Se você é cristão, não pode estar desempregado, não pode ter sido mandado embora e não ter como sustentar a sua vida, a sua família. Se você é cristão, você não pode ter problemas familiares, você não pode ter depressão se você é cristão. Se você é filho de Deus, você não pode estar fisicamente e mentalmente esgotado. Essas coisas não combinam com ser filho de Deus, com servir a Deus. Você só pode ser filho de Deus se as coisas estiverem indo bem, se os problemas forem imediatamente eliminados da sua vida. Em algum momento, amigos e irmãos da caminhada dizem isso para nós. Em algum momento, não crentes que não conhecem a Deus ainda dizem isso para nós. E muitas vezes nós mesmos dizemos isso para nós. De que nós não podemos estar passando pelo que nós estamos passando porque nós somos cristãos. E eu quero então dizer uma coisa para você hoje, Cristo passou por essas dores, sendo o Filho de Deus, sendo o Rei dos Reis, sendo aquele que é exaltado acima de todos, sendo aquele que estava no princípio, antes de todas as coisas. Ele teve fome, ele teve sede, ele não teve onde reclinar a cabeça. Jesus, talvez no final desses 40 dias, estava no limite do seu corpo físico, estava no limite de um esgotamento mental, sozinho, e ele estava passando por um momento de muita dificuldade. É muito bacana a gente lembrar que ao final dessa experiência de ser tentado pelo diabo, a palavra do Senhor diz que os anjos vieram e o assistiram. Os anjos de Deus vieram até Jesus Cristo e o assistiram na sua necessidade. Essa é a nossa fé.
nós realmente cremos nisso. Nós entendemos e acreditamos que a batalha ela pode se prolongar durante muito tempo na nossa vida. Mas chega um momento em que Deus manda a sua providência, a sua assistência para nós. Há um momento em que Deus envia os seus servos para trazerem à nossa vida aquilo que nós precisamos. Então, eu quero deixar essa palavra com você hoje. Haja como Jesus Cristo agiu. Continue orando, mesmo que as coisas estejam difíceis. Continue aprofundando a sua relação com Deus, mesmo que as coisas estejam difíceis. Não pare de orar, não pare de buscar conforto, consolo, alimento na palavra de Deus. Não abandone a comunhão dos irmãos. Não se afaste. Permaneça confiando em Jesus Cristo até que Deus envie socorro para você. Que Deus te abençoe muito e ricamente. Fique na graça e na paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço.